Boa tarde, Estados Unidos. Boa noite, Brasil. Boa noite, Europa. Boa noite. Como vocês estão? Vamos lá. Instagram vai entregando essa live. Vamos ver quem tá comigo aqui hoje. Para essa live número 38. Live número 38 de uma série de 51 lives. Toda segunda-feira, 8 horas da noite. Horário de Brasil. Hoje a live 38, faltam 13. Faltam 13 lives para alcançar aí a meta. E eu comecei a fazer lives em novembro de 2022, né? E o plano é fazer 12 meses e vai acabar em novembro de 2023 e serão 51 lives. Deixa eu mandar a live aqui para algumas pessoas. Vamos ver quem vai estar aí comigo hoje pra gente falar. Não tô vendo a tela agora, né, gente? Deixa eu mandar aqui. Beleza. Muito bom. Muito bom. Teoria do setênio. Hoje eu quero falar sobre a teoria do setênio. E eu dividi essa live em duas partes. É a primeira vez na vida, olha só. Um dia aqui no seu Instagram, eu sou essa pessoa, né? Oi, Tia Glória, seja bem-vinda. Eu já tive a ideia de fazer aqui uma live com 4 mulheres. E hoje é a primeira vez que eu vou fazer uma live em 2 partes. Por quê? Porque é tanto detalhe, a teoria do setênio é tanto detalhe que se eu falar tudo hoje, vou demorar, vai ficar muito cansativa a live e a gente vai se perder nos detalhes. Então eu pensei melhor falar de 5, são 10 fases da nossa vida. Então hoje eu vou falar de 5 fases e na próxima segunda eu continuo as outras 5, assim fica mais claro e mais fixo. Então o tema de hoje é a teoria dos setênios, 7 de 7, setênios de 7 mesmo, tá? Essa teoria, ela nos ensina que a nossa vida, é uma teoria, né, gente? Acredita quem quiser. Que a nossa vida, ela muda a cada 7 anos. A cada 7 anos. Quando você estiver ouvindo os detalhes de cada fase, você vai poder observar se faz sentido para você ou não. Para mim fez muito sentido. Eu acabei de completar 43, então eu acabei de entrar numa fase nova. Olha que incrível. Se é de 7 em 7, passaram 6 ciclos de 7 até os 42. E do 43 até os 50 é outro ciclo. E considerando, é uma teoria antiga, tá, gente? De chineses e gregos que começaram a estudar o comportamento humano, as alterações biológicas do ser humano, como que a gente vai envelhecendo ao longo do tempo, e as alterações comportamentais. Então, eles chegaram a esse estudo do setênio, tá? Então, e qual a intenção deles? De criarem de criar todo um detalhe das fases da nossa vida. Não é psicologia, não é a mente humana, é uma combinação do que acontece no nosso corpo físico e na nossa mente, espiritualidade, o que a gente busca na vida, nas diferentes fases, tá? E a intenção é ajudar as pessoas a a identificar em que fase da vida você está e que problemas você vai encontrar para você conseguir sair deles. Aí você não se sente perdido ou desconectado ou desconectado, que não pertence, que você e você começa a achar que o problema é você. E na verdade, eu entendo como terapeuta que vou falar pra vocês que quanto mais a gente busca o conhecimento, melhor a gente fica. Existe resposta para cada situação, para cada fase e para cada pergunta interna, questionamento interno que nós temos. Mas a gente tem que buscar a resposta. Se a gente busca, a gente encontra. Então a teoria do setênio, para mim, faz muito sentido e eu vou compartilhar com vocês. E também, existe também em várias áreas da filosofia, da religião, que o número 7, existem várias teorias da astrologia, eu acho que também tem, numerologia, quer dizer, astrologia, numerologia, falei errado. Que o número 7 é o número, por exemplo, do cristianismo, o número da perfeição.
porque existem vários embasamentos bíblicos, porque Deus criou o mundo em 7 dias. Então existe várias correntes de não só cristão relacionado à religião, mas relacionado a outras áreas da vida, que entram num acordo que existe sim um poder no 7, no ciclo de 7, no número 7. Então faz muito sentido. E aí, quem criou, né, os estudiosos que criaram essa teoria, eles dizem que se a pessoa respeitar as fases da vida que ela está passando e passar a vivenciar de fato, ela vai ter uma vida mais leve, mais com sentido, mais leve, vai envelhecer mais forte, mais feliz, mais, como se diz, mais, quando a gente está mais contente com a vida. Deixa eu ver se eu tenho uma palavra aqui pra isso. Não vou saber agora. Mais realizada. Mais realizada. Se vocês olharem, aqui eu tenho seguidor aqui na live que de todas as idades. Vai ser maravilhoso. Alguns vão ter que esperar a próxima. Quem passou dos 35, quem passou dos 40, vai ter que vir na próxima live. Porque aí eu dividi em 2 partes, né? Mas é incrível, porque aí você vai começar a perceber por que você tem se questionado tanto. Faz parte do ciclo. Mas é bom você ver que tem um próximo ciclo. Que quando eu passar esse, se eu passar, como se fosse um jogo, né? O jogo da vida. Você tem que passar pela fase. Passar. Não ignorar. E não debater. Não se debater com a circunstância que você está vivendo. Entender. Entender e acolher. É bem interessante. Oi, Inês. Boa noite. Seja bem-vinda. Oi, Elis. Clicou sem querer, né, Inês? Quer fazer uma live comigo? É só marcar. Tô sempre fazendo live aqui, Inês. Olha só. Gente, também tem outra coisa que é importante. É importante saber o que está para acontecer, qual é a próxima fase, vivenciar o que temos que vivenciar. Não dá para negar. Quando a gente finge uma vida ou finge que tá tudo bem, uma hora a gente colapsa, né? Por que a panela de pressão explode? A panela de pressão ela só explode quando a pressão interna é muito maior que a pressão externa. Então é quando a gente segura, finge, chora escondido e pá! E aí a gente acaba explodindo. Explodindo de que maneira? Em depressão, em ansiedade, em surtos. Essa é a maneira que acontece. Então eu acho muito bonito compartilhar esse conhecimento de cada um de nós saber que cada fase da nossa vida existe uma perspectiva, uma resposta. E que bom que a gente vai sair dessa fase e passar para a próxima. Agora, temos que reconhecer que cada um de nós é diferente. Temos genética diferente, vivência diferente, história de vida diferente. Então, não vamos colocar todo mundo numa caixinha, né? Nós não cabemos em caixas. Então, algumas pessoas vão passar a fase mais rápido, ou mais fácil, ou com mais leveza, e outras pessoas vão ter um pouquinho mais de dificuldade, ou vão demorar mais tempo. Assim como tem pessoas que demoram mais para amadurecer, e outros amadurecem muito rápido. Então, eles, por exemplo, nos 20 anos, já tá trazendo coisas, questionamentos dos 40, que deveria acontecer nos 40. Porque a realidade daquela pessoa trouxe responsabilidade muito cedo, então ela está avançando nas fases, né? Então não é uma coisa assim bem certinha, mas faz sentido, tá bom? Olha só, vamos falar aqui então primeiro, ó. Os primeiros 7 anos, primeiro setênio, é o ninho, é a interação com a nossa mãe, com a amamentação, gestação, nascimento, amamentação, até os 7 anos e crescimento, né? A alimentação e a criança está se desenvolvendo. Nessa fase, essa primeira fase, o primeiro setênio, existem 3 necessidades básicas. Calor, confiança e amor. Calor, confiança e amor. É só isso que o bebê espera, ou a criança pequenininha espera dos pais. E agora, quem cria essa atmosfera, se tem ou não tem, se tem abundância ou se falta, é os pais, né? Então, se um dos pais falta, ou os dois faltam, ou se essa criança nasceu num lar
tóxico, um lar desestruturado, em algum momento vai compensar. Essa falta, ela já não conseguiu passar bem pela primeira fase, que seria a fase como se fosse, se comparado, né, que a gente está plantando uma flor, digamos que seria aquela fase da sementinha, de fazer o buraquinho correto, na profundidade correta, na terra correta e regar corretamente, né? Então, quando a falha nessa primeira fase, aí as consequências vão para todas as outras fases. Mas até os 7 anos de idade, a gente não tem personalidade nenhuma. A gente está só absorvendo do meio. Absorvendo do nosso pai, da nossa mãe, ou da falta do nosso pai, ou da falta da nossa mãe, enfim. A gente tá veio vazio, uma folhinha em branco, e aí a gente tá só recebendo. Aí vem a segunda fase. Isso é muito, muito importante também. Olha só, eu não tô nos 7 anos, mas eu tenho filho. Então, essa live, ela serve pra você que é jovem, adolescente, mulher, tá entrando na terceira idade, pra você que é mãe, pra você que é vó, pra você passar para as outras gerações esse conhecimento, sabe? Entender a importância, né? Olha só, todos nós sabemos que talvez 2 gerações atrás, era ensinado a deixar a criança chorando no berço, né? Deixa chorar para não se apegar demais. E isso tem uma consequência enorme nas emoções da criança, porque ela não teve o calor. Porque pensa que eu aprendi isso quando o Anthony nasceu. Pensa que ele vivia dentro de nós. A criança vivia dentro de nós. E ela vivia assim, ó, apertadinha. Ela tinha calor. E é por isso que um bebê precisa tanto de colo quando ele nasce. E no meu primeiro filho, eu tinha essa mentalidade, porque me foi ensinado assim, né? Que a gente não poderia ficar dando demais, né, aconchego para os nossos filhos, porque eles tinham que saiu da barriga, tem que desenvolver. E aí com o Anthony eu entendi, com o segundo filho eu entendi que não, que olha só, eles nasceram, eles não sabem absolutamente nada da vida, e aí eles do nada, do escuro, do frio, do úmido, eles vêm pra luz, pra luz, eles são obrigados a respirar, que antes não respiravam, abrir os olhos, começam a ouvir os ruídos com maior intensidade, né? Então olha como muda. Então se a gente entende a importância de cada fase, a gente consegue fazer diferente. Se não deu para fazer com os filhos, que ajude os filhos a fazer com os netos. Então passe o conhecimento adiante. Não esqueçam de compartilhar essa live. Aproveita e compartilha aqui, ó. Nesse aviãozinho aqui, enquanto estamos online, e depois que tiver gravada, continue enviando para as pessoas. O primeiro você tem é esse, tá? A gente só recebe. O segundo, aí, dos 7 aos 14, aí a gente já começa a ter um pouquinho de sentido. De que eu sou uma criança diferente de outra criança, de que eu tenho desejos, de que eu tenho vontades, de que eu tenho a pele diferente do outro, o olho diferente do outro. Aí eu começo a me identificar. Aí eu começo a ter um despertar. Porque antes era a minha mãe, ou meu pai, ou minha avó, quem cuida de mim, né? Eu era o que aquela pessoa me permitia ser. Dos 7 aos 14, a autoridade dos professores, por exemplo, que é a fase escolar. Então a autoridade dos professores conta muito. Já observaram como que as crianças se apegam aos professores? Aos primeiros professores? Eu lembro da minha infância como que eu amava a minha professora. Até porque ela me dava atenção, ela me elogiava. Então, ela supria a minha linguagem do amor, que é outra coisa que eu já fiz uma live aqui sobre linguagem do amor, né? Mas é isso, é real. Então aí na segunda fase da vida, que é dos 7 aos 14, a gente já começa a perceber o mundo externo. Existe algo aí fora, existe muita coisa aí fora. Não é só o que tinha aqui dentro. Agora eu descobri que existe um universo de possibilidades. E aí a gente começa da idade escolar, dos 7 aos 14, ali começando na adolescência, a gente começa a explorar outras maneiras de ser, outras maneiras de viver, outras maneiras de brincar. Então a característica aqui é a troca. Na primeira era receber, era acolhimento, né? Amor, calor.
E essa aqui já é troca. Já quer trocar. Trocar conhecimento, trocar experiências, trocar amizade, né? A amizade se torna muito importante nessa fase. Agora, a terceira fase da vida é aquela dos 14 aos 21. Tem alguém aí com filho nessa idade? Neto nessa idade? Dos 14 ao 21, aí passa uma crise, a primeira crise de existência é dos 14 aos 21. Porque o que o adolescente mais quer na vida é liberdade. Então antes ele era cuidado, nutrido, tô aqui quietinho, esperando que façam algo. Dos 7 aos 14 eu já comecei a descobrir que existem possibilidades. E dos 14 ao 21 eu quero tudo ao mesmo tempo. Não quero ninguém pra me segurar na vida. E agora eu já sei que eu posso ter liberdade. Eu não quero ninguém pegando no meu pé. E aí é onde eu tenho dificuldade, eu começo a ter dificuldade, conflito. Por isso que é a primeira crise de identidade. Eu começo a ter conflito em entender o outro. Já perceberam, né? Às vezes eu olho pro meu passado e eu não consigo entender como que eu era capaz de fazer o que eu fazia. A gente não tinha noção do perigo, a gente não tinha medo. Não tinha medo. Medo de andar na rua. Andar na rua não, sair, por exemplo, pedir carona. Uma época da minha vida eu pedia muita carona. Eu não tinha medo. Hoje em dia, jamais. Jamais, olha quanto risco. Eu já peguei muita carona na vida. Olha quanto risco eu já corri. E aí eu olho pra trás, parece que não era eu. Aquela música sertaneja, não era eu. Gente, é incrível como que a gente passa essas fases da vida. Naquele momento parece tão óbvio, tão lógico que eu preciso chegar a algum lugar e eu não tenho dinheiro pra chegar. A coisa mais fácil de pedir uma carona. Qual o problema de alguém que tá indo pro mesmo lugar que eu? Que coisa, né? Era como a minha mente pensava. Hoje em dia, eu falo, imagina que eu vou me colocar em perigo, que eu não sei quem é aquela pessoa que tá indo. Tá indo pro mesmo lugar, mas eu não sei quem é, né? Então é incrível quando a gente consegue ver claramente as fases da vida. O quarto setênio, aí nós vamos do 21 ao 28. A gente começa a independência e a crise do talento. A gente começa a ter sensação e emoção. E olha que incrível, aos 27 eu me formei na faculdade, porque eu parei, né? Parei pra morar na Espanha. Poderia ter me formado aos 24. Se eu não me engano, era aos 24 anos, que aos 25 eu ia me formar. Eu me formei aos 27. Eu morei 2 anos na Espanha. E exatamente, é incrível, nessa parte dos 21, aí tá, a adolescência já pegou liberdade, já saiu, já sabe o que pode fazer e tal. Dos 21, você tá mais preocupado com o que você vai fazer da vida. Né, qual vai ser a faculdade, qual o trabalho, o primeiro emprego, o emprego fixo. E aí é onde você começa a sua carreira, o construir o seu futuro, que é o mais importante. Dos 21 aos 28. E você quer escolher as melhores opções, você quer dar o melhor no seu trabalho, porque você está começando. Eu tava conversando ontem com uma amiga americana. A gente tava na praia com as crianças, né? Ela é mãe solteira, eu sou mãe solteira. Deu match. Deu match. A gente sempre sai, porque aí é bom demais. Criança brinca, os meninos, e a gente fica só batendo papo. Maravilhoso. E ela tava me falando, e ela é mãe solteira, né? E ela tava me falando que a gente tava falando sobre acampar. Eu não gosto muito de acampar, né? De ficar assim, de dormir. Eu falei, não me imagino dormindo naquela colchonete, né? Eu falei assim, não, tinha que ser eu gosto de dormir no hotel. E a gente tava conversando. E aí ela falou, aqui nos Estados Unidos, ó, esse setênio é um pouco diferente, porque no Brasil, de 21 a 28, a gente tá formando a nossa carreira. Tá conseguindo um emprego melhor, formando na faculdade, fazendo faculdade. E aqui nos Estados Unidos é muito, muito importante, muito forte essa cultura de ter uma faculdade, de ter uma boa faculdade, não é qualquer faculdade. Então, ela tava falando assim, na minha adolescência, eu não aproveitei muito, eu não viajei muito, não fiz muita coisa, porque eu estava muito focada em me formar. E não só se formar, eu acho que ela até, se eu não me engano, ela tem até mestrado. Então, não era só a faculdade, né? Era a faculdade, depois a pós, depois o mestrado. O americano é muito focado. Muito focado. Aqui é muito comum você achar americano de 43 anos, que é a minha idade, que nunca casou e não tem filho. Agora quer casar, né?
Agora quer casar, agora quer ter filho, quer começar a vida. Porque eles entram na faculdade aos 20 e eles trabalham esses 20 anos. Aqui tem uma frase, né, nos Estados Unidos, work hard, play hard. Então, assim, dá duro nos primeiros anos da sua vida, tanto no trabalho quanto no estudo, porque lá na frente, quando você estiver numa situação estabilizada, aí você vai casar e vai usufruir daquilo que você conquistou. Faz um pouco de sentido, né? Faz um pouco, gente, porque colocando numa balança, eu percebo, morando nos Estados Unidos, eu percebo que nós, latinos, não é só os brasileiros não, toda a América do Sul, América Central, todos os latinos, nós somos mais emocionais. Então a gente é movido por emoção. A gente tá preocupado aos 20 anos de casar. Seguramente, todo mundo, antes dos 30, latino quer casar. A gente é emocional, movido por emoção. E o americano, ele é mais racional. Ele é mais movido por como fala? Status. Muito incrível isso. Quando a gente conhece a cultura, a gente começa a perceber as diferenças. Aqui os americanos, quando vão namorar, por exemplo, as mulheres querem saber onde que o cara trabalha, qual a carreira dele. Ela quer ter uma segurança. O cara também. Tem cara que fala que é uma mulher independente financeiramente e tal. Então existe uma certa... É bem diferente. Essa teoria do setênio aqui, para encaixar no sistema americano, eu já vejo que nesse 21 a 28 anos não encaixa, não. Eles gastam anos, dedicam anos da vida aos estudos e ao trabalho. Mas a maioria, vamos falar aí de nós, latinos, dos 21 ao 28, nós estamos na quarta fase, 4 vezes 7, 28. Na quarta fase da vida, são 10. Considerando a média de 70 anos, né? De sobrevida. Mas, hoje em dia, nós sabemos que já não é mais 70 anos. Então, a gente pode continuar o setênio aí, ó. Se formos até os 90, seria quanto? 13? Eu acho que seria 13. 90 dividido por 7. 13. 13 acho que dá 101. 13 vezes 7. 91. Errei um pouco. Ai. Sabia que terminava com 1. Então, se a gente for estimar 90 anos de vida, seriam 13 fases. E hoje eu vou passar... Hoje e na próxima segunda, eu vou falar das 10 fases. Porque essa teoria foi criada com base nos 70 anos de vida, tá? Aí, essa fase do 21 ao 28, o meu lugar no mundo é a coisa mais importante. Então, o meu lugar na vida de alguém, o relacionamento que eu vou construir, a faculdade que eu vou terminar, e o trabalho, se é um trabalho estável, se eu tenho... como fala aquilo? Carreira? Coisa de carreira, como fala? Esqueci o nome, gente. Essas coisas do Brasil é projeção de carreira, possibilidade de carreira, plano de carreira. Pronto, achei. Plano de carreira. Então, a gente tá preocupado com isso. Essa é a fase 4, né? Na fase 5, 5 vezes 7... 35. A fase 5 é onde está a maioria das minhas seguidoras. É onde está a maioria das minhas clientes. 35 anos. É a fase dos 28 aos 35. A fase das crises existenciais. Porque, olha, vamos pegar o caminho atrás. Eu era uma criança, eu comecei a ir pra escola, eu comecei a perceber que o mundo externo existe, depois eu quis ter liberdade na adolescência, aí eu decidi que eu ia namorar com aquela pessoa e casar com aquela pessoa, e eu queria fazer aquela faculdade, e eu queria aquele trabalho. Aí, a gente já fez um ciclo, né? 4. Quando ele chega no 5, a gente já começa a se questionar se a gente fez certo, se era o que a gente queria. Se a gente alcançou o sucesso, se a gente escolheu a carreira correta. Falando nisso, aos 35 eu cheguei nos Estados Unidos. Olha isso, gente. Olha a força dessa fase. Aos 28 eu me achava a melhor contadora de Maringá. Eu tinha um orgulho da minha profissão tão grande. Tão grande. Eu continuo tendo. Porque o conhecimento que a gente adquire, a gente não perde jamais. Moro aqui nos Estados Unidos, eu mesma faço meu imposto de renda. Eu sei como funciona em qualquer lugar do mundo. Só mudo o idioma. Eu vou saber o site que eu tenho que entrar, a lei que eu tenho que ler, o formulário que eu tenho que preencher. Eu me viro, né? Então, assim, é um conhecimento rico. Para a área financeira, para a área tributária.
para tantas coisas na vida. É um conhecimento importante, mas lá nos 28 anos era muito importante. Era muito, valia muito saber ter um bom trabalho, ser reconhecida no trabalho. Como que era importante ser reconhecida no trabalho? Quantos trabalhos eu deixei para ser reconhecida? Tava procurando ser reconhecida? Ou ser reconhecida financeiramente, né, gente? Porque elogio não paga conta, né? Então, assim, aumentar de cargo. Aumentar de cargo. Aí se eu não aumentava de cargo, eu ia para outro emprego. Aí eu aumentava de maneira, mudando de emprego. Aí a quinta fase do setênio, a gente começa a se questionar. Será mesmo que ser contadora é a melhor coisa dos mundos? Será que eu tô sendo a melhor pessoa que eu poderia ser? Incrível. Eu fazendo essa live aqui, gente, ó, querendo, assim, é impossível falar sobre fases da vida, sobre transformação, sem eu sentir a história da minha vida aqui. Coincidência ou não, aos 35 anos, eu conheci o pai do Anthony e vim para os Estados Unidos. E eu não sabia o que existia, eu não sabia dessa teoria. Mas naturalmente eu passei por essa fase. E aí aqui tudo recomeçou, né, gente? Do zero. O que eu trouxe do Brasil não serviu pra eu viver. E aí algumas pessoas vão ter um conflito. Desses 35 começa a pesar. A nossa fisionomia muda muito. Então algumas pessoas começam a entrar em conflito. Eu acredito que hoje seria 45, mais ou menos. Que começa a entrar em conflito porque ela não tá nem tão jovem e tá mais perto dos 50. Quanta gente tem pavor dos 50? Quando eu era adolescente, há 30 anos atrás, quantos de vocês aqui eram adolescente? Lá, quantos de vocês lembram, quando vocês eram adolescente, que a pessoa de 50 anos, ela já era muito idosa? Na nossa geração, ó, a tia Glória aqui que tem 67, acho que tem, né, tia Glória? Você lembra que na sua adolescência, pessoa de 50 anos já era muito velha? Já era muito idosa? Era. Então aí, quando você chega no 35, você começa a ficar um pouco mais em pânico, porque você vai ficar mais velha. Eu tô aqui, gente, pensando se eu ponho botox ou não ponho. Gostar, eu não gosto dessas marcas de expressão. Mas eu também não queria ficar refém dos botox. Todo mundo põe, né, gente? Mas eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Fico com medo. Um dia eu fui até colocar, é tão barato nos Estados Unidos. E aí eu vi que pode dar dor de cabeça, pode dar não sei o quê. Eu falei assim, imagina se na minha vez dá errado. Eu fiquei com medo. Mas é isso. É visível, né? A nossa pele muda, o nosso corpo muda. A gente investiu numa carreira, por exemplo, uma faculdade. Se você pagou essa faculdade, você está se questionando se o salário que você está recebendo, o reconhecimento que você está recebendo, valeu o investimento que você fez. Já pensou? No Brasil, uma faculdade de medicina é caro, qualquer faculdade da área da saúde, odontologia é caro, direito é caro. E aí você começa a se questionar, e agora? Eu tô tendo os resultados de acordo com o investimento que eu coloquei nisso? E o empenho que você colocou nisso? Gente, mais do que o dinheiro, as horas que a gente perdeu, assim, que a gente colocou. Não perdeu, né? A gente colocou naquele projeto, né? A gente às vezes nem mensura o quão valioso quanto momento de lazer a gente deixou de ter pra conquistar aquilo. Eu lembro, na época da faculdade, eu não tinha nem carro. Então eu chegava em casa meia-noite, tinha que pegar o último ônibus. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, voltava meia-noite. Hoje em dia, eu penso, como que eu conseguia? Eu não consigo ficar acordada até meia-noite. Hoje em dia, é impossível. É impossível, gente. Se eu dormir meia-noite, eu não vou acordar 6 horas. Então é incrível. É incrível como que essas fases, elas são reais. Elas são reais. E mesmo que eu já passei. Que bonito é olhar para trás e falar, poxa, agora eu entendo. Faz sentido.
Eu posso ajudar outras mulheres, as mulheres que chegam até mim, eu sei exatamente. Terapeutas, a maioria do público que vem para terapia é depois dos 35. Em algum momento, porque hoje a informação está mais próxima, né? A gente tá fazendo live e tem Instagram, tem redes sociais, tudo que é nome, né? Então aí a pessoa pode vir antes, de acordo com o conhecimento que ela tem, que ela já é uma pessoa que é mais curiosa, ela tá sempre ouvindo podcast, ou ela tá lendo livros, e aí ela tá se autoeducando. E aí ela vem antes pra terapia, mas a maioria é com 35 mesmo. Por quê? Porque é aonde começam os conflitos. Pensa comigo que 35, se nós temos uma expectativa de 70, vamos colocar pra baixo, né? Sabemos que estamos vivendo mais, mas vamos colocar 70 pra todo mundo. Se nós temos uma expectativa de 70, o 35 tá no meio da vida. Tá no meio do caminho. E aí você começa a se questionar mesmo. Se você tá no caminho certo ou não. Ou não. Se você escolheu as amizades corretas, se você tá morando no país correto, se tá morando no bairro, no melhor bairro que poderia, na casa, se você é feliz na casa que você mora. E o casamento? Provavelmente você também questiona o seu casamento. Casamento também tem crise, né, gente? Quando eu era casada, eu lembrava, os 2 primeiros anos é o mais fácil, é amor pra cá, amor pra lá, daí tem a crise. Chegar nos 5, pra chegar nos 5 anos é puxado. Mas se você conseguir passar os 5 anos, os outros ficam mais fáceis. Então a vida é feita de ciclos. E quanto mais a gente entender esses ciclos, semana passada eu fiz a live das 7 etapas da transformação. Transformação de vida. Eu quero mudar, quero transformar a minha vida. Como que eu vou fazer? Comece aqui, 7 etapas. Segue. 7 etapas. Olha quanto conhecimento a gente tem aqui nesse Instagram. E depois eu fiz o carrossel. Tá lá, ó. Você pode rolar lá no perfil. Você vai ver pro lado assim, ó. Quais são as 7 etapas. O que você tem que fazer em cada... um passo a passo para você transformar a sua vida. Mas aqui a gente tá falando agora do quê? Das fases da vida. Porque talvez você não está preparado emocionalmente para passar pela transformação que eu fiz a live passada. Você vai escutar tudo aquilo, mas você não vai entender o processo e você não vai fazer. Oi, Thaisa, seja bem-vinda. E você não vai fazer porque você não está no momento físico e mental que o seu próprio corpo te manda para fazer. Porque é isso que a teoria do setênio nos ensina. A cada 7 anos a nossa vida muda. Dá um grau. E é por isso que às vezes a gente está parado numa fase que as coisas estão bem emboladas. E de repente, no ano que vem, as coisas começam a dar certo. Esse ano de 2023, eu já falei para algumas pessoas, eu nem sei como, que eu já fiz tanta coisa, que pra mim eu já tô, sei lá, eu acho que eu vivi 3 anos em 1. Nós estamos em agosto ainda, porque eu fiz muita coisa esse ano. Eu falei com muita gente, eu fiz muito curso, eu fiz muita live, eu já falei de muito assunto, eu já falei de 38 assuntos. Eu já atendi muitas pessoas, eu já vi muitas histórias. Quantas histórias eu já ouvi? Cada sessão é uma história, é uma experiência de vida. E aí parece que não é só 8 meses que passaram, gente. Parece que, sinceramente, parece que eu tô presa 3 anos no ano de 2023. Eu me sinto assim. E o que quer dizer? Aí quando eu fui estudar a teoria do setênio, eu falei, caraca, faz muito sentido. Porque agora eu tô entrando numa nova fase que vai ficar pra semana que vem. Que é a fase 7. 6 vezes 7, 42. As fases 7 é de 42 até 49. Que é a fase que eu estou vivendo. Interfere em tudo, absolutamente tudo. Entender o nosso corpo, as limitações do nosso corpo. Por que a gente, depois dos 35, a gente engorda mais fácil e é mais difícil emagrecer? E se a gente não entende, o que está passando na nossa vida, a gente se julga, se cobra, libera um monte de estresse no nosso corpo, inflama mais ainda, e a gente vai num looping que a gente não consegue sair do lugar. Emocional, porque eu tô triste, porque eu quero emagrecer, eu não consigo emagrecer a vida inteira. Eu sempre falava isso pra nutricionista no Brasil. Ela falou assim, mas eu sempre comi assim.
e nunca engordei, por que que agora eu não consigo emagrecer? Sempre falava. Lá nos meus 28 anos. Era inconcebível pra mim. Eu sempre comi em horário errado. Eu sempre pulei café da manhã. Por que que agora o meu corpo quer engordar? Se ele já é acostumado assim. Hoje em dia eu entendo que é quanto mais, se eu tenho uma pergunta, se existe algo na minha vida que ainda não está resolvido, eu vou encontrar as respostas. Eu vou, porque para cada pergunta existe uma resposta. Então hoje eu estou muito contente com o processo. Olha que bonito. Se cada uma de vocês que estão aqui me ouvindo tiver essa disposição de passar pelo processo. Não é fácil. É mais fácil fazer as coisas da nossa cabeça. É mais fácil, mas pode ser mais perigoso, doloroso, trazer mais arrependimento, remorso, culpa. Agora, quando a gente se dispõe a entender, poxa, como que eu faço para lidar com esse sentimento que eu não gosto? Como eu faço para lidar com a frustração? Como eu faço... Quer ver um exemplo? Teve um sábado aí, eu adoro ir na praia, né? Aí teve um sábado eu fui na praia. E eu tava sozinha, né? O Anthony tava com o pai. E eu queria muito isso. Eu gosto de andar na beira da praia, colocar uma música pra ouvir, sabe? Respirar a brisa, sabe? Eu sinto paz. Eu não tenho não tenho hora pra ir embora, não tenho filho pra cuidar. E eu tava na minha paz. Eu tava na minha paz. Que gostoso. Eu já fiz isso outras vezes. Eu sinto necessidade de fazer algumas vezes. Mas eu tô cheia de serviço pra fazer. De coisas pra fazer no website. Eu tenho que fazer meu website. E aí, eu tava naquele momento bom comigo mesma e me questionando dentro de mim, incrível. Me questionando, pô, você tá aí curtindo, tá gostoso, não tá? Mas hoje é um dia que você não vai fazer tudo aquilo que você tinha que fazer, né? Então... é muito importante a gente entender as fases da vida, o momento da vida, vivenciar. É uma luta diária. Eu já aprendi que eu não posso fazer demais a mesma coisa. Eu não posso só me dedicar pro trabalho, eu não posso só me dedicar pro relacionamento, eu não posso só fazer a mesma coisa. Eu entendi que existe uma roda da vida. E essa roda da vida, eu tenho que ter saúde. Aí eu comecei pra academia, fazer dieta. Eu tenho que ser social, eu tenho que sair e conversar com as pessoas, tá? Existe vida social. Eu tenho que ter um relacionamento saudável. Então eu ainda não tenho um relacionamento porque ainda não, o saudável ficou faltando. Mas faz parte da vida o relacionamento amoroso. Finanças. A minha área financeira tem que estar equilibrada. O que mais, gente? Social, finanças, saúde. Espiritualidade. Espiritualidade também. O que você acredita, o que você busca, o que é importante pra você. Se você tem uma religião ou não, se você frequenta uma igreja ou não. Então não dá, existe uma roda, né? E a roda, ela precisa estar... não existe perfeita, né? Mas ela tem que estar pelo menos rodável, né? Como ela conseguir andar pra frente. E aí quando você faz essa ferramenta, inclusive é uma sessão, né, gente, de coach, que quando a gente coloca essas informações, tem algumas perguntinhas de cada área da nossa vida. E aí, a roda... Tô até com um caderno aqui, ó. Supostamente, a roda era pra ser assim, ó. Não vou pegar essa folha não, tá aí um monte de informação aqui, ó. Supostamente, uma roda era assim, né? Opa! Aí quando você vai fazer a sua roda da vida, digamos que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas da sua vida. E aí quando você vai fazer a roda da vida, geralmente ela vai sair assim, ó. Vou desenhar e escrever. Vou tentar, né? Porque ela sai feia. Olha. Mais ou menos assim. Olha isso, tá difícil por causa do filtro, né, ó. Isso é uma roda, certo? Ela não tá perfeitamente redonda, porque não existe vida perfeita. A perfeição, ela te atrapalha, te bloqueia na vida, te impede de ser quem você é, te impede de se aceitar como você é. Não existe vida perfeita e não existe pessoa perfeita. Então nem a minha roda vai ser perfeita, não esperem isso de mim. Não existe nem live perfeita. Olha, não existe nem meu cabelo perfeito. Toda live meu cabelo tá
uma bucha, toda a live. Ontem tava lindo, hoje de manhã tava maravilhoso. Ó, a roda, tá? Com algumas imperfeições, mas ela roda. Concorda que ela roda? Quando a gente faz essa sessão da roda da vida e começa a entender lá as áreas que a gente tá falhando, é mais ou menos assim que sai, ó. Entendeu? Essa parte aqui mais desenvolvida, porque digamos que ela tá quase na beirada. Essa parte aqui, ó, um buraco. Digamos na minha vida aqui, o que tá faltando aqui é o relacionamento afetivo. Mais ou menos assim a minha roda da vida, tá? Mais ou menos. Aí tem aquelas coisas que eu valorizo muito, que é o espiritual e o trabalho. E o social seria também pequeno, é uma coisa que eu não valorizo muito, mas uma vez que a gente faz essas ferramentas, a gente encontra as falhas. Fica tão feio, impossível você não querer consertar isso aqui, porque tá feio demais. Então, aí fica muito claro e visível, sabe? Que você precisa trabalhar nessas áreas. E aí você precisa colocar em equilíbrio as áreas da sua vida. E aí, por isso eu falo que eu ri de mim mesma. Eu contei pra uma amiga, tava até conversando com a Josi, que fez uma live aqui comigo. A Josi, que é enfermeira, terapeuta. Eu falei, ai, Josi do céu, eu tava curtindo o meu momento. Ai, Josi, foi tão bom. Porque era o meu dia free, assim, meu dia de não fazer nada. Só relaxar na praia. Depois eu parei no restaurante e comi. Depois eu vim pra casa, continuei ouvindo música. Porque assim, zen. Foi um dia zen. Foi maravilhoso, emocionalmente. Mas, lá dentro de mim, o conflito interno, poxa vida, hein? Você podia ter pegado essas horas todinha e ter feito um monte de coisa lá no seu computador. Então, os conflitos internos, eles sempre existirão. Sempre. Nós precisamos saber lidar. Porque se eu não conseguir lidar, o que eu vou fazer? Eu vou me fechar, eu não vou conhecer pessoas, eu não vou festas, eu não vou lugares nenhum, não vou ter lazer. E uma hora eu vou ter, sabe o quê? Burnout. Burnout, que é uma doença, é uma estafa mental. É uma estafa mental. As pessoas são muito focadas em trabalho, muito focadas em resultado, querem muito uma coisa, só aquela coisa, aquela coisa, aquela coisa. A mente dela bloqueia, gente. A mente dela dá é isso que faz. Lembra da roda? A roda não gira. A roda trava. A roda trava. E aí a pessoa tem um burnout. E ela vai ter um esquecimento, ela vai ter um apagão, ela vai ou suar frio e vai ter uns negócios, vai começar a falar umas coisas sem sentido. Ela vai pro hospital e o médico vai descobrir que é um burnout. Ela é obrigada a parar de trabalhar pra se recuperar. Olha que horrível. Olha o quanto é importante. Olha o quanto é importante a gente saber que pra toda pergunta existe uma resposta. Que se a gente não tá conseguindo lidar com essa fase da vida aqui, dos 28 aos 35, você começa a estar em crise, não sei se o casamento era o melhor casamento, não sei se eu queria ter filhos, não sei se esse trabalho é o melhor, não sei nem se eu fiz a faculdade certa. Quanta gente faz faculdade no Brasil e não trabalha na área? Porque não tinha nem certeza do que queria, gente. A verdade é que a gente é muito novo para escolher os 19 anos, 18. Cada dia cada geração vai aumentando, né? Vai diminuindo o tempo de escola, né? Me parece que agora começa aos 6 anos, 5 anos? 6 anos na primeira série, né? Então deve entrar na faculdade aos 18. Qual a maturidade nós temos para escolher uma profissão aos 18 anos? Então muita gente passa por crise de identidade nos 28 aos 35. Crise existencial. Existencial, não sei, porque aí eu não sei se eu tô velha, se eu tô uma senhora jovem ou uma jovem velha. Enfim, é uma jovem muito velha ou uma senhora muito jovem. Algumas pessoas vão entrar em crise com o físico, o corpo que não responde mais. A vida inteira foi assim, mas agora o meu corpo já tá mais ocioso, tá mais devagar, tá mais lento, ó. Metabolismo lento. Enfim. E aí, eu vou só citar as outras fases pra gente fazer esse, viu? Porque demora esse assunto. Semana que vem eu vou continuar. Deixa eu só ler aqui os comentários. Inês estava rindo. Acertei, tia Glória, 67.
Eu tô lembrando, só não lembro os aniversários, tem que anotar, né? Ali, obrigada, Eli, que eu sou não, Eli. Sou ajeitadinha. Ah, quem mandou pra Marlita? Obrigada, Marlita. Marlita tá me seguindo. Alguém Marli, ela é minha sobrinha. Ah, foi a Glória que mandou. Obrigada. Obrigada. O pessoal tá entrando aqui, o web designer Paul George. Seja bem-vindo. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, quando uma mulher se cura, ela cura toda uma geração. Tem noção? Que a minha tia tá aqui, a tia Glória. Ela é esposa, ela é mãe, ela é vó, ela é tia, ela é irmã da igreja. Poxa vida, ela é vizinha. Que mais que você é, Glória? Agora você tá aposentada, mas você era funcionária. Então, quando a gente pega esse conhecimento, gente, é maravilhoso. Você usa pra você, se já passou o momento. Que idade que tá a Adriana, tia Glória? Já passou dos 35? Acho que não, né? Será que ela tá nessa fase? Se você já passou dessa fase, você vai poder ajudar alguém que ainda está na outra fase, né? Oi, Jô. 21/6, já passou, né, tia Glória? Eu tenho que anotar essas datas. 37. Uau! Então ela tem que vir na próxima live. Olha só, sabia que ela tinha mais ou menos essa idade aí. Olha só, eu acho que o Kaká tá na fase do 28 ao 35, né? Tá. Semana que vem, nós falamos 5 fases hoje, tá? A primeira de 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28 e 28 a 35, que é onde começa as crises existencial. Não sei se eu fiz certo na vida até agora. A próxima... Oi, Paul. Aqui a gente fala sobre cura emocional e desenvolvimento humano. A próxima live nós vamos continuar esse assunto de que a nossa vida muda a cada 7 anos. Qual é a próxima fase? Crise de autenticidade. Aí não é de existência, é de autenticidade. Será que eu gosto? Será que eu sou quem eu gostaria de ser? Será que eu gosto da pessoa que eu me tornei? Eu posso ser mais... Comece a perceber. A pessoa começa a ser mais autêntica. A pessoa já não quer muito, já não tá muito interessada em agradar os outros. Crise de autenticidade, tá? Depois dessa vem quando a gente tá nos 42 aos 49, que é a fase que eu estou, é do altruísmo, de ajudar o próximo. E quer manter a fase expansiva. Você já entendeu muita coisa na vida e você só quer melhorar dali pra frente, tá? A fase 8, ouvir o mundo, dos 49 aos 56. Aí já não é sobre mim mais. Eu já tô bem, já tô entendendo, já entendi tudo. Agora eu quero entender melhor o mundo, como ele funciona. Vamos chegar lá da Glória, 67. A fase 9 é até os 63 anos. É abnegação e sabedoria. Aí a gente já começa a ficar no essencial. As coisas supérfluas já não são importantes. E a gente vai começando a ficar mais abstrato. E aí, dos 63 em diante, é a fase da sabedoria. E é por isso que as pessoas de 63, elas podem nos dar conselhos. Mas, lembre-se, desde que ela tenha passado pelas fases da vida. Que ela tenha passado de fase mesmo, igual um videogame. Porque tem gente que não passa, concorda comigo? Tem gente que não passa. Tem gente que vai ficar lá na fase 35, na quinta, que é ficar se questionando, e dali ela não sai. Eu acredito muito que a sabedoria, ela vem com as experiências e não com a idade, assim como a maturidade. Hoje, por exemplo, o ano é 2023 e os estudiosos já falam que a adolescência vai até os 30 anos, gente. Então aquela crise de identidade lá dos 23 anos, ela tá se arrastando. Algumas pessoas até os 35 anos têm comportamento de adolescente. Então elas não estão nem passando pela crise de saber se escolheu corretamente. Elas ainda estão só questionando e querendo liberdade até os 35 anos. Então até ela chegar na sabedoria, ela não vai chegar na sabedoria com 63. Não.
Ela demorou 20 anos numa fase. Talvez. Não sei se vai dar tempo dela chegar na sabedoria. Não sabemos. Entende? Então é muito legal, é muito importante. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês esse conhecimento. É da minha característica. Eu poderia, lá atrás, quando eu comecei a buscar as minhas respostas, eu poderia ter pego as respostas pra mim. Mas eu não consigo. Eu não consigo não dizer. É tão importante que mais pessoas saibam. E ainda através da live de forma gratuita, gente. De forma gratuita. Que sim. Por isso que você sente como você sente. Porque você está passando por uma fase biológica e de desenvolvimento natural. Mas a próxima fase, você vai começar a se entender. Aí elas estão ligadas, né? E aí você vai passando e você vai se desenvolvendo. E você para de se cobrar demais, ou se diminuir demais, ou achar que você é diferente. Enfim, existe resposta. Nós já falamos aqui da síndrome da Wendy, que ajuda todo mundo, quer salvar todo mundo. Que momento que ela vai se desenvolver, se ela não vive a vida dela? Nós já falamos do Peter Pan. Que momento ele vai passar por essas fases se ele tá sempre culpando os outros e esperando que os outros façam por ele? Nós falamos 2 semanas atrás, foi com a Nathalie, sobre codependência. A pessoa que é codependente emocional de alguém, ela tá sempre vivendo a dor da outra pessoa, pegando do outro pra ela. Em que momento ela vai se passar por essas fases? Ela vai atrasar muito o processo. Cacá tem 42. É a Adri que é a mais nova, né? Pô, já falei, ó, ansiedade, eu falei... Oi, Regina. Oi, Regina. Eu tô reconhecendo agora a Regina. Ansiedade foi uma das primeiras lives que eu fiz, tá? Hoje eu tô na live 38. Toda segunda-feira, 8 da noite do Brasil, tem live aqui. E a ansiedade acho que foi a 3ª ou 4ª. Lá no... Em 2022, novembro de 2022, eu comecei a fazer uma sequência de 1 ano de lives. Esse 1 ano de lives serão 51 lives. Hoje eu tô na 38. Mas eu tô sempre falando de ansiedade também no feed, tá? Se você quiser, é preciso experiência de vida. Tem homens que aos 40 e poucos... Ai, fala não. Fala não, Paul. É Paul. Tem homem que aos 40 e poucos anos ainda estão jogando videogame. Principalmente nos Estados Unidos. É muito comum. É muito comum. Casados, com filhos. E é um negócio que é difícil. Pra mim é uma coisa difícil. Não conseguiria me relacionar com alguém que joga videogame. Eu acho que para algumas pessoas é um hobby, é uma maneira de se distrair, mas para outras se torna um ladrão do tempo. A pessoa acaba, para a maioria das pessoas, acaba se tornando um ladrão do tempo, né? Ela acaba jogando e não tendo perspectiva na vida, né? Mas outras não, tem pessoas bem-sucedidas aqui nos Estados Unidos, isso é normal, tá? Pessoas bem-sucedidas. Eu limpei casas aqui, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos. Então eu sei muito da vida pessoal, dos hábitos, das rotinas, da alimentação e do que eles falavam também, porque eu tava sempre batendo uns papos ali com as mulheres, né? Com as donas das casas. E assim, tem pessoas... Homens que são muito focados. Então, por eles ter excesso de trabalho, alta responsabilidade no trabalho, ter uma excelente vida, ou são empresários bem-sucedidos, aí eles precisam desse momento de escape. Aí o escape é o videogame. Aí é aceitável, entendeu? Porque a vida dele tá legal. A vida financeira, a vida familiar, amorosa. Mas existe aquele outro que realmente ele não vai se desenvolver porque ele ficou Tira a perspectiva, acaba roubando mesmo o tempo e o potencial, né? Pois é, lá no... Paul, aqui no perfil, nos destaques, tem lá as lives. Uma das primeiras foi... a primeira foi depressão, ansiedade, depressão, fobia e luto. As 4 primeiras, não lembro a ordem correta, mas as 4 primeiras lives... há 9 meses atrás foram sobre esses assuntos. Depois vieram tantas outras. Mas eu descobri, só pra te adiantar, pô, que todo mundo tem ansiedade, tá? Todos nós temos ansiedades. E eu achava que eu não era ansiosa. A gente tem essa falsa
Essa falsa concepção que pessoa ansiosa é aquela pessoa assim que tá em desespero. Tá em desespero. E não é. A ansiedade, ela é natural do ser humano. Ninguém tem zero ansiedade. Ninguém. É natural do nosso cérebro, da nossa mente. Agora, quando se torna um problema para nós, quando a gente não consegue controlar, quando ela nos tira da nossa concentração, do nosso trabalho, do nosso sono, da nossa alimentação. Tem até um exercício de respiração. Tô lembrando aqui, lá tem a respiração das narinas alternadas. Tem dois exercícios de respiração. Um é da profunda, que eu faço toda sessão. Toda sessão que eu faço, eu começo com respiração profunda. Ajuda demais. Eu sinto até uma certa tontura, assim, ó, quando eu puxo muito ar, segura. Quando eu vou soltar, eu sinto assim até como fosse um vácuo na mente, sabe? É um relaxamento, e é simples e é gratuito, e é respiração. Até a respiração a gente não sabe fazer direito, gente. Porque a gente foi se virando na vida, entende? A gente foi se virando, a vida foi ficando difícil, a gente foi ficando ofegante. Eu falo experiência própria. Na maioria das minhas lives sempre tenho, né, as minhas histórias, porque experiência própria. Eu tinha uma respiração ofegante, eu tinha dificuldade de respirar profundamente, parecia impossível. Porque eu tinha ansiedade. E aí eu descobri que eu tinha ansiedade. Eu achava que não tinha, mas tinha ansiedade. Todos nós temos. E a vida tá ficando, né, eu costumo falar também nos atendimentos, a vida está ficando mais difícil. Está ficando mais difícil. Até quem não tinha ansiedade passou a ter. O meu filho caçula tem 7 anos, ele vai fazer quinta agora. Dia 17 ele faz 7. Ele começou a roer as unhas na pandemia. Por quê? Porque era uma situação difícil para ele entender. Complexa, porque não podemos brincar. Tudo que uma criança mais quer brincar. Uma criança de 4 anos. Tudo que uma criança de 4 anos quer brincar. É ir no parquinho, a gente ia muito no parquinho. Parquinho aberto, né? Ele gostava de brincar com areia. Ele brinca com qualquer criança que ele vê na vida. Então, foi muito difícil para ele lidar. E eu estou trabalhando aos poucos com ele. Pra voltar a recuperar e parar de roer unhas. Porque eu fui uma pessoa que roía unhas. Eu fui uma pessoa que roía unhas até mais de 30 anos. E roer unhas é o quê, gente? É ansiedade. Se você tá roendo a sua unha, que quem rói unha não tem decência pra roer, né? A gente rói de machucar, né? Então, se a gente está ferindo a si mesmo, é sinal de que algo dentro de nós não está no controle, né? Então, eu só entendi isso quando eu fui estudar sobre ansiedade. Eu achava que eu não era ansiosa. Mas aí, olhando pra minha história de vida, eu falei, mas eu roí unha até 35 anos, por quê? Eu não me lembro exatamente quando eu parei de roer unhas. Não lembro se foi antes de chegar nos Estados Unidos ou foi quando eu cheguei nos Estados Unidos. Eu realmente não consigo lembrar. Foi um processo natural. Mas antes era uma luta. Aos 19, aos 20, eu tinha vergonha. Tinha muita vergonha das minhas unhas roídas, mas a vergonha não era suficiente pra parar. Não era. Então foi um processo natural. De que eu fui me desenvolvendo emocionalmente a ponto de... A coisa mais linda que eu gosto de ver minhas unhas na live. Que não tinha. A ponto de não precisar roer as unhas. Então, não foi algo assim, eu não fiz terapia, eu não fiz tratamento, eu não sei dizer exatamente. Eu falo 35, mas pode ter sido 33 anos. Eu tenho que buscar na minha mente. Não vou saber, eu vou buscar fotos, provavelmente, pra ver quando isso parou. Mas demorou. Demorou bastante. A boa notícia é que temos a resposta, né, gente? Temos resposta para tudo. Para tudo. A resposta está dentro de nós, tá bom? A Elisângela também. Você é português de Portugal? Seja bem-vindo, Paul. Nossa, então tá tarde aí, Paul. 5:08, 1h da manhã, não é isso? 1h da manhã em Portugal, né? Estou a viver na Avenida Ocean Drive. Você está vivendo aqui nos Estados Unidos, é isso? Deixa eu te entender aqui, você é novo aqui. Eu acho que você está na Avenida Ocean Drive, eu acho que aqui nos Estados Unidos.
Pânico precisa de medicamentos e terapias. É verdade, Inês. Eu falei na live do pânico, depressão também. Em algumas fases da depressão, em estágios, a gente tem que tomar a medicação para ajudar a diminuir. Eu comparei até como um leite que ferve, né? Que aí ele derramou. Depois que ele derramou, você tem que dar um jeito para ele nunca mais voltar a derramar, né? Então o remédio ele ajuda a regular o sistema nervoso, que é o cérebro ali, os disparos do seu cérebro. Mas aí a terapia ou o remédio, ele resolve naquele momento, né? Pra pessoa realmente ela não sofrer dano de vida, né? Ela tá correndo risco de vida. Mas o que vai resolver o problema na raiz é a terapia mesmo. Porque absolutamente todo pânico tem uma raiz. Todo. Talvez não seja tão claro pra você de onde veio essa raiz. E aí por isso que existem tantas técnicas, maneiras, tem a regressão na hipnoterapia, tem a constelação familiar, maneiras diferentes de encontrar a resposta. Porque ela está aqui em algum lugar na nossa caixa preta dentro de nós. Pode ser algo de 1 ano de idade, 2 anos de idade, e a gente não tem essa consciência de saber exatamente o que aconteceu, né? Mas a resposta está ali dentro. Oi, Eli, para mandar para Daisy. Daisy, seja bem-vinda. Seja bem-vinda aqui. Daisy DeMarque. Ah, o Paul tá em Los Angeles. Legal, Paul. Depois manda mensagem pra gente saber onde você tá. Eu moro aqui em Hawthorne, perto do LA, do aeroporto. Olha a tia Glória me ajudando. Sério? Sério que eu ruí a unha na sua casa antes de ir pros Estados Unidos? Olha aí. Gente do céu. Nossa, eu não consigo lembrar quando foi, tia Glória. Será que foi quando eu cheguei nos Estados Unidos? Eu falo 35 anos, porque eu não consigo lembrar em que momento eu parei de roer unhas. Eu não consigo lembrar, mas eu sou grata. Grata, gente, porque olha... Mas a ansiedade, vamos confessar, a ansiedade vem também. Em situações diferentes da minha vida, inesperado, e eu também tenho que lidar com a ansiedade. E eu não tinha. Então eu garanto pra vocês, a vida está mais difícil. Eu sou a vantagem é que eu sei a resposta. Se eu estou sentindo algo que não deveria estar sentindo, quanto antes eu resolver, isso não vai se tornar uma constante na minha vida. Eu não permito, né, viver uma vida ansiosa. Mas eu reconheço que acontecem situações que me trazem ansiedade, por exemplo, no meio da noite, inesperada, e aí eu tenho que lidar com isso. Como que eu vou lidar com isso? Com a respiração. Se a respiração não tiver, porque às vezes a gente tá num ritmo cardíaco muito alto, que a gente não vai conseguir respirar. É tipo, diminuir a voltagem tão rápido. A gente tá num pá, não vai dar pra ficar num... Eu tento. Se não funcionar, aí eu coloco um áudio de hipnoterapia. E aí eu sei que vai resolver. Porque aí vai entrar direto na minha mente, onde tem que entrar e resolver o que tem que resolver. E eu preciso dormir, eu preciso descansar, entende? Então, assim, a boa notícia, eu sempre nas lives eu trago o problema, mas trago o antídoto. A boa notícia é que existe. Existe tratamento, existe cura, existe conhecimento. Quanto mais a gente... Eu tô nessa vibe. Quanto mais a gente souber, mais a gente se cura. Se alguém fala algo e eu me sinto ferida, na hora eu já me questiono. Por que eu estou me sentindo assim? E eu vou encontrar a resposta. Ah, porque tem alguma coisa ainda que não ficou resolvida. Tem algumas eu tive uma infância muito complicada, né? Uma infância, adolescência, 35 anos da minha vida não foram legais. Então, imagine quantos conflitos eu ainda tenho que resolver. Alguns estão muito bem resolvidos, mas amanhã aparece um outro que eu nem lembrava que existia. E aí eu vou encontrando as respostas. Vamos ver aqui. Português, mas estou a viver na vida virada para o mar e fugir por causa desse problema. Ah, não. Tá bom, pô, vou falar com você depois. É um padrão, né? Eu já falei algumas vezes para algumas pessoas, algumas clientes minhas, que é um padrão. As pessoas saírem do país. Eu saí do país 2 vezes por amor, né? Eu me apaixonei, morei na Espanha. Eu me apaixonei e vim para os Estados Unidos. Mas existe um padrão de pessoas que se separaram, estão frustradas, estão tristes, elas querem sair da dor.
qualquer coisa que aconteceu, ou teve uma falência, algum problema em família, elas querem sair daquele momento de dor. O que elas fazem? Elas saem do Brasil. Mas elas não resolveram o problema de dor. Elas só saíram, elas fugiram da dor. Ok, mudar o ambiente faz parte da cura. Mudar o ambiente faz toda a diferença. Eu sempre falo também, você não se cura onde você se feriu. Você tem que sair do seu relacionamento, você tem que sair da sua família, de quem te machuca. Você tem uma mãe... Também já falei sobre narcisista aqui. Se tiver uma mãe narcisista, você tem que se afastar. Porque aquilo ali não vai te ajudar na vida. Não vai. Então, sair do ambiente que você está ferido te ajuda. Mas você precisa trabalhar nas questões emocionais. Porque senão vai vir como se fosse uma bola de neve. Quando ela te atingir de novo, ela vai te atingir muito mais forte. Então aí, quando vier o rebote, vem muito mais forte, tá? Eu tava ansiosa pra viagem? Eita, Glória, mas... Tá isolado? Então... Nossa, sinto muito, Paul. Mas, Paul, eu vou te falar da hipnoterapia. Me manda mensagem, tá bom? Eu atendo bastante pessoas com a hipnoterapia porque realmente é uma técnica muito efetiva. Relaxa a mente e entra a mensagem dentro de você. E eu atendo pessoas com depressão profunda, tá? Então, é lindo e maravilhoso. E é por isso que eu faço essas lives e é por isso que eu faço o que eu faço, porque faz muito sentido. Ajudar o próximo é algo que é um valor muito forte em mim, né? Então, uma vez que eu encontrei as minhas respostas, eu gostaria de ajudar as pessoas também a encontrar as delas, né? Ah, Elise, sério? É verdade? Queria morar na Lua? Oi, Maria Gonçalves, seja bem-vinda. Muito obrigada, gratidão a todos vocês, gratidão pelos comentários, viu? Gosto muito quando vocês escrevem comentários, que eu vou interagindo com cada um de vocês. E eu sabia que eu falo demais. E essa live ia ficar longa. Então, por isso que hoje eu só trouxe 5 fases do setênio. A Eli tem que voltar na semana que vem, porque eu sei que você tá mais de 40. Todo mundo que tem mais de 35 anos tem que voltar semana que vem pra assistir. De 35 a 70 anos. Nós vamos falar das outras 5 fases que nós vamos passar. Todos nós vamos passar. A diferença é se você vai passar reclamando, rastejando, doente, com crises, ou se você vai passar consciente. Consciente, eu sei que é uma fase, eu sei que eu preciso encontrar as minhas respostas, eu vou procurar, eu vou fazer sessões de terapia, ou é terapia, ou é coach, ou é hipnoterapia, ou é barra de access, ou é reiki. Existem milhares de maneiras de você sentir essa resposta dentro de você. Então, eu estou aqui para contribuir na vida de cada um de vocês. E eu agradeço a audiência de vocês por estarem aqui. A Inês está com 51, né, Inês? Você está na fase 8, dos 49 aos 56, ouvir o mundo. Aí já não é mais você. Você já não busca mais para você. Você quer entender agora o mundo à sua volta. Já se preparando para entrar na última fase aí, que é de quando a gente se sente mais sábio e que as coisas pequenas já não nos afetam e a gente tem mais simplicidade na vida. É bem bonito a gente olhar e saber. Olha que bonito saber que a gente vai chegar lá. Que a gente vai chegar lá. Chegar com saúde mental. Com saúde física, com saúde mental. Porque as duas dependem. Uma depende da outra. O Paul tá no 45. 45 é a fase que eu estou. É a fase do altruísmo e manter a fase expansiva. Quando você já entende que algumas coisas estão erradas na sua vida, que você precisa de respostas, você já encontrou as respostas, você só quer continuar crescendo, continuar se desenvolvendo e desatando os nós. Eu entrei nessa fase 42 anos, aos 42, o ano passado. Então é isso, gente. Obrigada, viu, Li? Obrigada, Inês. Obrigada a todos vocês. A tia Glória, que é a primeirinha. A tia Glória, gente, eu acredito que tá desde o ano passado aqui. Todas as lives. Quase todas. Mas vou dar o crédito pra ela. Gratidão. Não esqueçam, vou salvar essa live agora. E quem chegou depois, assiste de novo, do começo. E envie para o máximo de pessoas. Muitos de nós aqui já somos pais. Então vamos ajudar os nossos filhos a passar... além de eu ajudar as mulheres, ajudar os próximos, a outras pessoas
que eu jamais conheceria, teria contato se eu não fosse terapeuta, elas chegam até mim pelas minhas publicações, nos grupos WhatsApp, no Facebook, onde elas me veem. Então é tão gratificante ajudar essas pessoas, mas mais gratificante ainda é ser uma mãe melhor para o meu filho, que tem 7 anos de idade, e poder ajudar ele a lidar com as fases da vida que eu não tive esse conhecimento e essa oportunidade. E eu espero passar para ele e ele possa passar para os filhos dele. E é a coisa mais linda do mundo, você construir uma nova história a partir da sua. Obrigada mais uma vez por cada um de vocês. Uma boa noite para quem está no Brasil, boa noite para quem está na Europa. Tem pessoas que nos assistem depois, da Espanha, Portugal e Espanha. E aqui na Califórnia, quem está na Califórnia, uma boa tarde. Nos vemos na próxima segunda. Beijo, pai.